Ok. Su, pode iniciar para a gente? Posso? Então, vamos lá. Meu Pai, aqui estamos novamente, tentando aprender um pouco mais de Sua palavra. Ajuda-nos a assimilar um pouco do que vamos aprender hoje e agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos juntos, tanto nossos irmãos encarnados como desencarnados. E através dessa oração que nos ensinastes, pedimos permissão para dar por iniciada a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, tanto do céu como dos tanto do céu como dos... Ai, Jesus amado, da terra. Amém. 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 Ok, deixa eu compartilhar. Aí a Paula, ou não, a Rosana saiu. A Rosana acho que saiu. Share. Oi, Paulinha. Oi, meninas, vou ter que ficar no mudo e no sem câmera. E no invisível. Não tem problemas. Então, vamos lá. Bom. Fabi, você lê pra gente? Nós paramos nessa questão aí. 26. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, para não sobrecitar a imaginação. A de ver os espíritos, em geral e permanentemente, constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Ó, que interessante, né? Legal que o provocar, como será que provoca, né? É lógico que vai depender do nosso estado de espírito, né? Uhum. Local que a gente tá, enfim. E se... eu acho que é para aquelas pessoas que querem porque querem, né? Virar médium. Não, vou tentar, vou me concentrar. Então, você está meio que provocando uma coisa que ainda não está no seu tempo, né? Não está natural ainda. E aí acaba entrando a imaginação, né? Porque aí você não sabe o que é real e o que é a vontade da pessoa de ver, que ela começa a ver qualquer coisa, né? eu tenho um exemplo. O Wilton, ele uma noite estava colocando a Alice, a pequena, para dormir, ela era nenenzinho ainda, e aí ele estava lá, todo em estado de graça, né, com aquele amor lindo, né, ele olhando para aquela neném linda, e aí ele falou que passou na mente dele assim, se tiver alguma coisa boa que, né, se mostre, tarará, né, eu gostaria de ver, não sei o quê. E aí ele olhando para a Alice assim, ele olhando, né, olho no olho, daqui a pouco a Alicia faz assim, ó, olha aqui nele. Aí ele falou que ele gelou todinho, falou, não quero ver nada não, tá bom. Já entendi. Paga. Tá na hora. Então, às vezes, a pessoa tem que estar preparada também, né? Enfim, é interessante. Vou querer. 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso algumas vezes é possível, porém, muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial.
Podem os espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não a da forma humana? A humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano. A. Não podem manifestar-se sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para atestar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Que se deve pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos fátuos. O que é fogo fátuo? Fogo fátuo, se eu não me engano, é aquela... acontece muito, inclusive, no cemitério ou em lugar de lixo, que o gás provoca uma faísca, não é isso? É o que é tolo e insensato, permanece não. pouco tempo. Mas isso é o fato. Fato quer dizer que não é factício, não é. Fogo fato, eu acho que tipo, aparece assim uma pequena explosão e vai embora, e nada. E tem gente que acha que isso, né, é do espírito. Porque tem muita passagem na Bíblia, né, que fala de fogos, das chamas, da sarça pegando fogo e a coisas sarça foi quando a sarça pegando fogo, foi Deus falando com Moisés. Mas não é Deus, né? Como fala que é só um sinal, é só uma maneira, mas muita gente acha que né? Sim. A chama azul, que segundo dizem, apareceu sobre as cabeças de Sérvio Túlios quando menino, é uma fábula, ou foi real? Nem sei quem é Sérvio Túlios. Nem eu. Era real e produzida por um espírito familiar, que desse modo dava um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também nos médiuns videntes não é em todos do mesmo grau a vidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Interessante. 30. Poderiam os espíritos apresentar-se sob a forma de animais? Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. For absurdo acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. A linguagem é complicada, né? Porque os animais são sempre animais, né? Enquanto eles são animais, eles são animais, mas... Nota, somente a superstição pode crer que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que a miúde se veja o que não existe. Mas não só no medo tem sua origem essa ideia. Conhecemos uma senhora muito inteligente, aliás, que consagrava desmedida afeição a um gato preto, porque acreditava ser ele de natureza sobreanimal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o houvesse conhecido, ele lhe teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, provando-lhe a impossibilidade de tal metamorfose. Ou seja, né, no kardecismo aqui a gente está aprendendo que animais não têm espírito. Eu acho que é isso que eu falei, acho que a linguagem está muito pobre, né? Muito pobremente explica a questão toda, porque... que ele fala, os animais são sempre animais e nada mais do que nada isso. mais que isso. Mas eu acho que está se referindo a enquanto o animal é um animal,
Porque tem muita gente que acredita, né, fala que não, esse gato é tão parecido com o jeito do meu pai, ou, entendeu? Que acha que um espírito reencarnou no animal. E isso a gente sabe que não acontece. Sim. Mas eu acho que, será que ele tem um espírito, mas não de gente, ele tem um espírito de animal. De animal, por isso que ele fala animal. Não de gente. Ele tem um espírito, mas de animal. Nunca vai ter um espírito, né, de gente. O animal nunca vai ter um espírito humano. Eu acho que é isso que... Mas a escolha das palavras não foi muito feliz. Ensaio teórico sobre as aparições. 101. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se se trata de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos os que nos apresentam. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Veja-se o Livro dos Espíritos, número 400 e os seguintes. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. Alguém tem o Livro dos Espíritos na mão aí? Eu tenho, peraí. Falando de sonho, né? De sonhos, porque aqui ele está falando que as manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono por meio de sonhos. E são consideradas visões também. Mas eu creio que durante esse sono, no sonho, precisa ter um grau de lucidez, ou você saber que está num sonho. E ter aquele nível energético bem desenvolvido para não ser enganado também, né? Eu acho que o que eles quiseram dizer é que você sempre tem visão durante o sonho, tá? Geralmente você não lembra, né? Ou lembra, a lembrança é bem distorcida, né? Do que realmente aconteceu. Você tem só, né, a sensação e de repente você consegue ter a mensagem, né? Qual era o objetivo daquele sonho. Mas você sempre tem a visão. O problema é que você não lembra. Ok, 400. O sono e os sonhos, 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente sob seu involuntário corporal. É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar nele desembaraçado. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados, e o corpo, não tendo mais necessidade dele, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede bem que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem a lembrança do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro.
com frequência dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas não tem nada de verossímil. Enganaste-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência, ou em outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por lembrar seus grilhões, procurando no passado ou no futuro. E aí vai. Deve ser um capítulo inteiro, né? Só de sonhos e... Aí é bem comprido, aí depois passa... Aí vai uma página bem grande, vai para 403, 4 e vai embora. Sim. Legal. Para quem tiver mais curiosidade e quiser estudar um pouquinho, tá aí. Mas é isso, né? Aqui eles também falam que muitas vezes são quadros alegóricos e que o espírito nos põe sob as vistas. Uhum. Então, mesmo quando a gente tem um pouco de lucidez no nosso sonho, nós podemos estar sendo enganados, ludibriados com figuras, com pessoas, né? O formato do espírito, o local. E como eu falei, acho que foi na semana passada, a minha maneira de reconhecer se o espírito ele está se modificando ou não é olhar dentro do olho do espírito, porque o olhar é bem essência, né, do espírito, do perispírito. E aquele espírito não consegue manter a figura dele, né, com essa essência. Uhum. Pelo menos essa foi a minha experiência, né? Eu tive mais de uma experiência com relação a isso, de olhar, de pegar mesmo no espírito ou falar, olha no meu olho, e aí deforma toda a pessoa, sabe? Deforma. Enfim, a gente tem que fazer as nossas orações, né? Antes de dormir, pedir para que os nossos mentores estejam conosco, para que a gente possa trabalhar, pode ir para a escola estudar e que a gente tenha consciência, o mínimo de consciência para estar lembrando das lições que a gente precisa lembrar. A gente pode educar a nossa mente para isso também. Ok. Mais algum comentário, pergunta? Não. Tudo certo. 102. Põe para cima lá. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sobre uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio quase sempre, uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os ademanes, os aspectos, são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sobre a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estrupiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda, com seus trajes tradicionais. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça e o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às vestes, compõem-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em longo pragueado flutuante. Com uma cabeleira ondulante e graciosa, se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém,
Os que aqui conhecemos aparecem com os trajes que usavam no último período da sua existência. Frequentemente mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, e etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial. Não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que o espírito aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Aqui eles estão meio que descrevendo os espíritos mais inferiores, não? Faz a comparação, né? Que os espíritos mais superiores têm, né, as formas mais cabeleira ondulante, graciosa. graciosas, e roupas mais, né, etéreas. Como se fosse uma túnica, né? Uma túnica. Ok. 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço, e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles a veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo o que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, e se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos, sem o percebermos, como vivemos também sem darmos por isso em meio das miríades de seres do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o parágrafo que trata dos médiuns videntes. 104. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir, na aparição, a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros. Porém, os que têm dado nesses últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder,
e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam que a história se refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. Essa eu acho que é a primeira vez que eu ouço que um espírito se fez tocável. É. Mas aqui mesmo é raro, né? Veio a imagem de Jesus, né, quando apareceu para os apóstolos depois da ressurreição, que ele falou, pode tocar aqui na minha ferida, né, que ele, né, parece que se fez bem real, bem tangível, né, da maneira como eles escrevem, não parece... Ele até fala para quem que era aquele Tomé? discípulo, que ele falou, né, toca no... Você disse que precisaria tocar, né? Felizes os que não precisam ver e tocar para acreditar. Né? Ok. Você leu... 105 agora, né? 105. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, pode ele sofrer modificações que o tornem imperceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. A condensação, preciso é que não se tome esta palavra na sua significação literal. Empregamo-la apenas por falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente o seu estado etéreo e invisível. Podemos apreender esse efeito atentando no vapor, que passa de indivisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido e em seguida ao sólido, e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito, e provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Essa permissão seria nossa ou seria de... Eu acho que... maiores, né? De quem está acima, né? E aqui é outra coisa que a gente comentou, mas ficou meio esquisito. Não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar entre eles, que haja uma espécie de afinidade também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para transformar o seu espírito. Engraçado, né? Então, pelo que eu entendi nessa parte que você leu, é que
a visão se dá por uma modificação do perispírito. Do espírito. Porque teve várias vidas, né? O que Sim. aparece é o perispírito. Então, é a escolha daquele espírito de aparecer do jeito que está mais de acordo, né? Creio que com a energia do lugar. Mas... Daí se explica também o porquê, se tem, sei lá, 50 espíritos na sala, e alguns médiuns conseguem ver apenas um, outros conseguem ver 3, outros conseguem ver 30, né? Por quê? Porque é o seu fluido com o do espírito, né? Que vai reagir lá no perispírito daquele espírito que você está querendo ver. E pelo que eu entendi, é assim, eu tenho que querer ver e ele tem que querer aparecer. Será para o médium também, Karen? É o que eu entendi aí, né? Ó, não basta que o espírito queira se mostrar, nem tampouco que a pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se e entre Mas eles... então quer dizer que você não quer ver, você não vê? Pois é, então, é essa a minha dúvida, porque tem tanta gente que vê do nada, não é? E que não quer ver coisa nenhuma, mas vê, né? Mas Parece uma vai coisa que você não quer. saber, vai saber o que está se passando na mente, no coração, né? De repente, talvez não naquele momento, mas em algum momento do dia, essa pessoa comentou ou fez algum pedido, né? Me manda uma Mas imagina, resposta. De Chico, repente, essa resposta é a aparição de um essa espírito. visão. Mas imagina o Chico, né? Que via em tudo quanto é lugar. Que não sabia nem quem era vivo e quem era morto. Divaldo também, né? O Divaldo vê? Nossa, sim, ele via. Lembra quando ele trabalhou na repartição pública, que ele tinha combinado com os colegas que se chegasse alguém e Eu achei que era o Chico. Não. Os dois trabalharam, né? Acho que em Aham. repartição pública, mas o Divaldo Franco foi assim também. Ah. Ele via, enfim. E aí os colegas tinham que fazer sinal para ele, não é espírito agora. Não, ele está vivo agora. Vamos lá. 106. Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. 107. Não são raras nem constituem novidades as aparições no estado de vigília. Elas se produziram em todos os tempos. A história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tão frequentes são nos dias de hoje e muitas pessoas há que as têm visto, que as tomaram no próprio momento pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações e poucos serão os que não conheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Ou seja, né? Todo nível vibratório tem que estar... A gente tem que vigiar sempre por causa disso. Porque mesmo a gente tendo uma história, né, desse espírito que desencarnou, e se a gente ficar ali martelando, nem sempre aquele espírito, né, vai ser daquela pessoa que eles estão falando. Paulinha, boa noite. Vai, Paulinha. Cheiro, meninas. Tchau. Até mais. Mas, enfim, se a gente for trazer toda essa teoria, eu só vou ver se eu quiser ou se o espírito quiser se mostrar. E aí é que vem que, né, aqui já fala sobre a alucinação que eu saiba,
você não quer, mas tá vendo, Uhum. né? E será que é alucinação mesmo? Ou será que é espírito mesmo? Né? A gente precisa sempre manter essa energia equilibrada para não deixar, É. enfim. E aqui tá, ó, atraídos pela simpatia. Uhum. Tem que estar no mesmo nível. 108. As considerações acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre é absoluta a limpidez do ar e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que se põe o calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também que esteja precavido. Ou seja, espírito, eu nunca ouvi falar nisso. Glóbulos também não. Espíritos glóbulos. Então acharam que as moléculas de ar eram um bando de espírito. Oh. Deixa eu fazer uma anotação aqui para pesquisar isso. Espíritos, tá falando que é pura ciência, né? Moléculas aeriformes. Mas vamos ver, tem uma outra coisa aí. E que não tem nada a ver com o espírito, né? O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos lhes acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que a seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na Lua. Uma simples observação fornecida por essas pessoas mesmo as reconduzirá ao terreno da realidade. O que é irisação? Efeito de propriedade óptica apresentada por certos corpos que decompõem a luz produzindo várias cores de espectro visível. É quando você está, por exemplo, molhando a planta, passa um raio de sol e você, pum, vê o arco-íris. Uhum. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos, vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente. Uma vez que a sede da aparência é no globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convir em estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para seres inteligentes e livres, papel bem fastidioso, mesmo que espíritos inferiores, e pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Às vezes a gente até levanta a cabeça ou abaixa, né, rápido, a gente começa a ver, né, umas estrelinhas piscando. Não são... Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Estes discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer.
Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se mobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Essas moscas, essa mancha tem nome, né? Buraco de mácula. E tem essas moscas também. Eles chamam de mosca esse negocinho quando a pessoa é um problema de visão mesmo, né? É fisiológico. O mesmo se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração dos músculos do olho, e são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco deste órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causam, com relação aos incrédulos, já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Vamos parar por aqui hoje, que a gente já leu bastante. Tem bastante informação, tudo bem que está bem, tudo muito claro, né? Porque ele só está dando, como ele disse ali em cima, é um ensaio sobre isso, sobre esse assunto. Mas a gente tem bastante coisa para refletir, né? Sobre o que é real, o que não é real, né? Qual é o nível energético que estão os nossos pensamentos para a gente atrair alguns espíritos que podem querer se fazer vistos, né? Deixa eu anotar a página. 68. 109. Stop share. E aí a gente, enfim, precisa vigiar, né? Por isso que às vezes eu gosto mais de vigiar e orar, e depois vem orar e vigiar. É lógico que a gente sempre vai orar para pedir proteção, pedir sabedoria, essas coisas, né? E, enfim, e o dia que a gente tiver que presenciar a aparição de algum espírito, de algum amigo, que estejamos preparadas. E como é que a gente se prepara? É fazendo isso que a gente está fazendo, né? Estudando. Né? Bom, então é isso, acho que a gente pode encerrar. Tem mais algum comentário, alguma pergunta? A gente até que leu bastante coisa. Não temos os meninos aí que prolongam, trazem histórias. Eu tenho uma história de uma visão coletiva. Uma vez a Mãe de Santo lá do centro que eu ia em São Paulo, eles foram fazer uma entrega à noite de um trabalho. Perdão. E todos que estavam presentes viram o mesmo espírito ao mesmo tempo. Mas eram todos médiums ou será que foi uma Alguns médiums de incorporação, outros só Cambone, eram diferentes, todos diferentes. Porém, todos viram. Outro exemplo, meu pai e a minha mãe estavam dormindo, estavam no quarto deles, e acho que eu não era nascida ainda, e a minha bisavó, ela apareceu na ponta da cama, assim, no pé da cama deles, e minha mãe se assustou, né?
de ver a avó dela, e o meu pai viu também, e ele falou para ela está aqui para se despedir. E minha bisavó tinha feito a passagem naquela noite. Ah, nossa. Então, eu não sei até onde eles... Eu sei que o espírito da bisavó queria que minha mãe a visse, né, para se despedir. Mas minha mãe não estava nessa vibração. Tudo bem que assim, eles estavam meio que em alfa, né? Meio aqui, meio ali. Então, mas não foi sonho, porque os dois estavam acordados, estavam meio que dormindo, né? Meio pegando no sono. Creio que aí eles abaixam toda aquela a energia, né, do cérebro e ficam abertos a enxergar, né? E aí, o engraçado é que foram os dois juntos, né? E não foi nenhum espírito zombeteiro que se fez pela minha bisavó, não, porque ela simplesmente quis lá despedir e naquela noite ela tinha feito a passagem. Então, existem casos e casos, né? Então, naquele momento eu creio que minha mãe e meu pai, eles não estavam com nenhum julgamento, né? Com nada, porque eles estavam quase dormindo. E a minha bisavó quis ser vista, mesmo sem estudo, sem fundo de conhecimento espírita, porque ela era bem católica, né? Mas ela foi lá se despedir, era a vontade dela. Enfim. E é isso. Suzete, tem alguma historinha? Não, Isso, né? Não, eu estava pensando, não, mas se ela era católica, e aí quando ela morreu, e como que porque a gente às vezes tem que ter permissão, e como que ela conseguiu? ela deve ter tido a permissão dela. No momento que ela estava morrendo, né? O corpo dela estava morrendo, ela deve ter feito um pedido de, nossa, eu gostaria muito de me despedir da minha neta. E aí, é lógico que o Eles mentor deve ter levaram levado ela até lá. Não, porque ela deve ter ficado assustada também, não? Será? Não ficou assustada que estava morrendo? Pois é, então, acho que da mesma forma que minha mãe estava em alfa, né, nem dormindo nem acordada, ela também devia estar. Porque não tem um clique, né, que fala morri. Não, Não vai dormir tem, e vai acordar do outro lado. É porque a gente que é espírito, às vezes a gente assusta, né? E ela, como sendo católica, que às vezes não acredita nisso, pobrezinha. Mano, que bom que ela conseguiu fazer isso, Sim. né? Eu vou entrar em parafuso na hora que eu ver minha mãe e meu pai. Eu não quero despedir nem ninguém. Me leva, já está na hora, vamos embora. Mas é bom quando a gente encontra quem dizem, né? Pelo menos todas as histórias, todos os trabalhos de desobsessão que eu participei, que eu presenciei, é sempre bom ter um espírito que a gente conhece da família que vem resgatar. Eles dizem que vem buscar a gente, né? Para a gente não assustar, né? Para a gente sentir em casa, para a gente ter alguém que a gente conhece, familiarizado, né, com o negócio. Agora imagina aqueles que tem um monte de gente que está com raiva deles, né? Que tem bastante. Imagina quando lá do outro lado. passa do outro lado lá, não vai ser a família que está esperando, não. Pobrezinho deles. A cada um será dado. Como é que Jesus falou? Cada um será dado conforme que plantou, né? É alguma coisa assim. Não é isso aí, mas cada um vai colher o que plantou. Então, o que vai receber é o que lhe convém. Pois é. A responsabilidade é toda nossa. É. Somos responsáveis por tudo. Ninguém tem culpa de nada, a não ser Já escutei isso hoje, né? Mas muito bem. É isso aí. Então tá, menino. Fabi, pode fazer a oração para a gente acabar? Vamos lá. Para a gente encerrar. Vamos agradecer por esse encontro,
pelos ensinamentos que a gente conseguiu aprender e absorver, que a gente possa levar esse conhecimento na nossa jornada de evolução. Pedimos as bênçãos para todos aqueles que estão aqui presentes, tanto pessoalmente como espiritualmente, por todos que não puderam participar da reunião, e que a gente possa receber os benefícios dessa água fluidificada, e que a gente possa estar aplicando, né, todas essas bênçãos durante essa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita sempre somente a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois só teu é o poder, o reino e a glória, de hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Sim. Uma pergunta, Karina. Sim. Se eu colocar essa água na parte de cima do filtro, faz o mesmo efeito? Se você ajuntar essa água na água do filtro, sim. Tem, não, mas na água que filtra, não tem problema, né? Não, ela vai. Então, o filtro vai filtrar a parte física da água. Né? Não, porque você põe na água de baixo, ele vai filtrar, vai tirar todo o fluido. Não, é totalmente energia. Não, eu sei, mas... Gente, a gente vai continuar durante as férias, como é que vai fazer? Precisa pensar nisso. A gente pode colocar no grupo para ver o que o pessoal... O pessoal vai sair de férias, né? Eu vou estar aqui, eu não vou sair de férias, então vocês decidem. É em julho, eu botei umas semanas que eu vou sair de férias. Ok, vocês decidem. Bom, eu estou por aqui, tá bom? Tá ótimo. Alô. Boa noite para vocês. Resolve isso. Para Beijo. você também, super beijo. Boa semana. Beijo. Boa semana.